Imagine olhar para o espelho do seu quarto e perceber algo errado. Não algo pequeno, não um reflexo imperfeito ou uma sombra passageira, mas algo que não deveria estar ali. Algo que parece te observar de volta, mesmo quando você não se olha. Você pisca, e o reflexo continua. Você se afasta, e ele permanece. E quando a luz diminui, você começa a ouvir um sussurro. Hoje, você vai conhecer a história de um jovem chamado Lucas, que descobriu da pior maneira possível que alguns reflexos não mostram apenas quem somos. Eles mostram o que nos observa, e algumas vezes querem algo muito mais sombrio. Lucas tinha 17 anos e levava uma vida aparentemente comum. Estudava, jogava videogame com os amigos e passava horas em seu quarto, escutando música e navegando na internet. Ele morava sozinho com seus pais, que trabalhavam até tarde, e tinha liberdade para organizar seu quarto como quisesse. Entre seus objetos, havia um espelho antigo, herdado da avó. Não era um espelho qualquer. Era alto, com moldura de madeira entalhada e pequenas fissuras que pareciam formar padrões estranhos quando a luz batia. Lucas sempre achou o espelho bonito, mas havia algo nele que o deixava desconfortável. Ele nunca conseguia se olhar por muito tempo sem sentir algo observando. No começo, Lucas ignorava a sensação, atribuindo ao cansaço ou à sua imaginação. Mas aos poucos, coisas começaram a acontecer. Uma noite, enquanto revisava seus cadernos, Lucas percebeu que o reflexo no espelho não estava sincronizado com seus movimentos. Ele levantou o braço e o reflexo demorou um instante para imitar. Piscou, e o reflexo pareceu piscar de forma diferente. Foi nesse momento que ele ouviu o primeiro sussurro. Lucas. Ele se assustou e se virou, mas não havia ninguém no quarto. O som vinha do próprio espelho. Ele piscou e o quarto parecia normal novamente. Tentou convencer a si mesmo de que era apenas sua mente pregando peças. Mas os sussurros continuaram nas noites seguintes, sempre suaves, quase imperceptíveis. Com o tempo, eles começaram a dizer coisas mais específicas. Olhe para mim. Você não está sozinho. Lucas começou a notar pequenas alterações no reflexo. Objetos no quarto pareciam se mover levemente, apenas no espelho. Às vezes, ele via sombras se contorcendo atrás de si, que desapareciam quando ele se virava. A sensação de ser observado se tornou constante. Ele passou a evitar o espelho, cobrindo-o com uma manta ou girando-o para a parede. Mesmo assim, os sussurros continuavam, cada vez mais claros, mais próximos, como se algo estivesse tentando entrar no quarto através do reflexo. Uma noite, Lucas acordou com um frio intenso no pescoço. Ele se levantou e percebeu que o espelho estava completamente limpo, mas seu reflexo parecia sorrir de maneira diferente. Enquanto ele ainda estava com sono e confuso, o sussurro veio novamente, desta vez mais próximo, quase atrás de seu ouvido. Venha. Lucas recuou, sentindo um calafrio que subia pela coluna. Ele tentou ignorar, mas a sensação de ser puxado pelo espelho era quase física. No dia seguinte, Lucas decidiu pesquisar sobre o espelho. Descobriu que a peça era do século XIX e que a avó havia falado sobre ele, mas nunca contou toda a história. Ele encontrou registros antigos de pessoas que afirmavam que alguns espelhos guardam imagens de coisas que não pertencem ao mundo real. Alguns chamavam de reflexos de outra dimensão, outros de espíritos presos. Quanto mais Lucas lia, mais ele sentia que algo estava tentando se comunicar através do vidro. Ele passou a anotar os horários dos sussurros, os movimentos estranhos e até o que o reflexo fazia quando ninguém o observava. Uma noite, Lucas decidiu enfrentar o espelho. Ele se aproximou, respirou fundo e falou: Quem é você? O reflexo sorriu, de forma totalmente diferente de Lucas. Não era um sorriso humano, era torto, quase cruel. O sussurro respondeu: Eu sou você, e não sou você. O coração de Lucas disparou. Ele percebeu que o reflexo não estava apenas imitando seus movimentos. Ele tinha vontade própria. Os sussurros começaram a formar frases completas. Abra a porta, deixe-me entrar. Precisamos ser um só. Nas semanas seguintes, os fenômenos aumentaram. Lucas começou a ouvir passos atrás dele, mesmo estando sozinho, e portas batendo quando ninguém estava no quarto. O espelho começou a mostrar imagens de lugares que não existiam.
corredores escuros, salas cobertas de neblina e figuras humanas distorcidas. Ele tentou se afastar, dormir em outro quarto, mas os sussurros seguiam-no pela casa inteira. Ele começou a sentir dores de cabeça constantes, insônia e paranoia, como se algo estivesse invadindo sua mente. Desesperado, Lucas decidiu quebrar o espelho. Pegou um martelo, respirou fundo e deu o primeiro golpe. O vidro estourou, mas o reflexo não desapareceu. Na verdade, parecia que o que estava dentro do espelho se libertou parcialmente, flutuando no ar, com uma forma distorcida, sem rosto definido. O sussurro tornou-se um grito. Agora somos um! Lucas caiu no chão, sem forças, enquanto a entidade o envolvia. Ele tentou gritar, mas nenhum som saía. E então, tudo ficou em silêncio. Na manhã seguinte, os pais de Lucas encontraram o quarto vazio, exceto pelos cacos de vidro espalhados. O jovem nunca foi visto novamente. Alguns dizem que ele se tornou parte do espelho, preso entre dimensões, um reflexo que observa qualquer um que se aproxime. Hoje, dizem que se alguém olhar diretamente para o espelho antigo da avó de Lucas, verá um sorriso torto que não é o seu, e ouvirá um sussurro que chama pelo seu nome. E a sensação é inconfundível. Algo quer atravessar para o seu mundo, esperando apenas por um olhar distraído. O sussurro do espelho nos lembra que alguns objetos carregam mais do que história. Eles podem carregar fragmentos de almas, dimensões ou memórias que não pertencem ao nosso mundo. E quando nos deparamos com algo que nos observa de volta, a dúvida é inevitável. Será que é apenas o reflexo do que somos? Ou o reflexo do que nos observa e deseja se tornar real? Tenha cuidado da próxima vez que olhar para um espelho no escuro. Porque às vezes o que você vê não é você.